Antes de começar, inscreva-se no canal Contando Histórias para mais narrativas perturbadoras, baseadas em mistério, suspense e terror psicológico. Ative o sino para não perder nenhum episódio. Ele não tinha escolha. Rafael, 33 anos, analista de sistemas, não era do tipo que se deixava levar por impulsos. Mas naquela noite, tudo parecia fora do lugar. Sua cabeça doía. A estrada era uma linha escura cortando o nada, e a tempestade começava a engolir o céu atrás dele. Ele estava a caminho de um treinamento da empresa em outra cidade, mas perdera a saída certa. Com pouca bateria no celular e sem sinal, viu uma placa meio apagada na beira da estrada. Pousada Novo Amanhecer. Quartos a partir de R$ 89. A construção era antiga, de 2 andares, escondida entre árvores altas demais para aquele tipo de lugar. Havia algo fora do ritmo, nenhuma iluminação externa, janelas com cortinas espessas e silêncio absoluto, como se até os insetos evitassem fazer barulho. Rafael estacionou, saiu do carro e bateu na porta de madeira pesada. Alô? Tem alguém? Demorou. Mas uma mulher apareceu por uma fresta. 50 e poucos anos, vestida de forma antiquada, cabelo preso num coque seco, a expressão vazia. Um quarto, por favor, disse Rafael, tentando parecer casual. Só por uma noite. Ela hesitou e então abriu a porta devagar. Temos o 7 disponível. Pagou em dinheiro. Ela entregou a chave de metal, pendurada num pedaço de madeira com o número esculpido a canivete. Não houve conversa. Não houve orientação. Apenas o gesto seco para o topo da escada. O quarto era simples. Cama de ferro, um criado mudo, espelho rachado e uma parede revestida com um papel de parede antigo, meio esfarelando. Rafael jogou a mochila na cadeira, tirou os sapatos e se deitou. Não havia Wi-Fi, nem sinal. O silêncio do prédio era doentio, mas o que mais incomodava era o barulho atrás da parede. Um arranhar fraco, como se alguém estivesse passando a unha contra o outro lado. Depois, 3 batidas curtas. Pausa. 2 batidas longas. Pausa. Arranhar de novo. Ele congelou. Tentou ignorar. Talvez seja encanamento, pensou. Ou um rato. Ou um cano com ar. Mas o som tinha ritmo. Rafael se aproximou da parede. Encostou o ouvido. O arranhar parou. Um segundo depois, ouviu uma respiração. Fraca. Rítmica, humana. Ele deu um passo para trás, em choque. Tem alguém aí? Silêncio. Mais tarde naquela noite, enquanto tentava dormir, o som voltou. Agora, mais forte. Agora, parecia uma voz sussurrada. Ele se levantou, ligou a lanterna do celular, tocou o papel de parede com a ponta dos dedos. Parecia solto em algumas áreas. Havia uma fresta próxima ao rodapé. Algo saía dali. Um pedaço de fita crepe, suja. O instinto venceu a razão. Rafael puxou o papel. Um pedaço caiu, e o que ele viu por baixo não era concreto. Era madeira compensada, mal fixada. Nova. Tinha sido instalada por cima da parede original. Ele bateu. Oco. A dúvida se tornou urgência. Pegou um canivete da mochila, forçou a madeira. Quando cedeu, abriu-se um buraco escuro. A luz da lanterna entrou, e Rafael viu. Era um compartimento oculto, estreito, como um corredor entre as paredes. Dentro, uma cadeira com correias de couro. No canto, uma câmera antiga, apoiada num tripé. Tinha pó em volta, mas o assento estava limpo, recentemente usado. Ao lado da cadeira havia uma pilha de fitas VHS, rotuladas à mão. Códigos S12, M08, P21 e uma caixa de papelão. Dentro, fotografias impressas, centenas, talvez milhares. Gente presa àquela cadeira. Gente sendo filmada. Algumas chorando. Outras com os olhos vazios. Eram rostos reais. A náusea tomou conta de Rafael. Mas então, um som atrás dele. A porta do quarto se fechando. Ele se virou. A mulher estava ali. Você viu demais, disse ela com a voz baixa. Rafael correu e empurrou a porta, desceu as escadas sem olhar para trás. A tempestade ainda caía. Ele entrou no carro e dirigiu por 2 horas até encontrar um posto 24 horas. Não falou nada com ninguém, nem no posto, nem com a polícia dias depois quando tentou explicar. Tudo soava como alucinação, mas ele não esqueceu. Nunca esqueceria. Não pelas imagens, mas porque, dias depois,
Alguém bateu a porta do apartamento dele. Uma caixa. Dentro, uma fita VHS, com a etiqueta R01, primeira noite, observado. Rafael ficou olhando para a fita VHS em cima da mesa da cozinha por horas. Não tocou nela. Não conseguiu comer naquele dia. Só ouvia o som do relógio da parede marcando o tempo e o próprio coração que batia como se soubesse o que aquela fita continha. No rótulo, em letras à mão e trêmulas, R01, primeira noite, observado. Ele não tinha um videocassete. Quem ainda tinha? Foi até um sebo no centro da cidade dizendo que era por curiosidade. Comprou um aparelho velho por R$ 70. Levou para casa. Ligou. Colocou a fita. A tela piscou. Barulho de fita engolida. E então, imagem. Câmera tremendo. Alguém filmava do corredor olhando por uma fresta. Era o quarto onde ele dormira naquela noite. Na gravação, Rafael aparecia deitado na cama, virando de um lado para o outro, inquieto. A imagem era granulada, mas nítida o bastante. Ele viu a si mesmo se levantar, ir até a parede, olhar, tatear. Tudo o que ele fizera, alguém estava observando e filmando. A fita continuou, um zoom lento no rosto dele, enquanto ele dormia. Depois, um corte abrupto para outro ângulo. A câmera agora dentro da parede. Havia um ponto de observação. Pequenos buracos do tamanho de pregos escondidos atrás do papel de parede. Rafael apertou pause. O coração dele parecia querer escapar pela garganta. Ele se levantou, desligou o aparelho, tirou a fita e colocou num saco plástico. Pensou em jogar fora, em queimar, mas algo nele precisava saber mais. No dia seguinte, voltou à estrada. Refazia o trajeto mentalmente, mas não achou a pousada. Passou 2, 3 vezes pelo mesmo trecho. A tal placa, Pousada Novo Amanhecer, não existia mais. Nem sinal da construção, como se nunca tivesse estado ali. Voltou para casa desnorteado. Mas, ao chegar, a porta estava destrancada. Ele tinha certeza de que trancara. Dentro tudo parecia no lugar, exceto por uma coisa. Uma nova fita sobre a mesa, sem envelope, sem nome. Apenas o rótulo, R02. Reação, arrependimento. Contra qualquer instinto, ele assistiu. Desta vez, era um vídeo diferente. Alguém caminhando por seu apartamento. Mostrava detalhes íntimos. As roupas dele jogadas no chão, o armário da cozinha, o chuveiro ainda pingando. E então, uma gravação dele dormindo na própria cama, na noite anterior. Alguém estivera lá, dentro da casa dele, filmando. E mais. Nos últimos segundos, a câmera se aproxima do rosto dele adormecido e uma voz sussurra, muito próxima do microfone. Ainda está curioso, Rafael? Ele desligou. Vomitou no banheiro. Tremeu por horas. Chamou a polícia. Eles investigaram. Vasculharam o apartamento. Nada foi encontrado. Disseram que ele provavelmente estava sob estresse, que podia ter sido um pesadelo, que vídeos antigos podiam ter sido forjados. Mas ninguém explicou como alguém poderia ter filmado aquele exato ângulo, ou como sabiam o nome dele. Sem conseguir dormir, Rafael instalou câmeras em todos os cômodos, travas duplas nas portas, deixou luzes acesas. Por 2 semanas, nada aconteceu. Mas então um pacote chegou, pelo correio, sem remetente. Dentro, uma única folha dobrada, papel comum, letras de máquina de escrever. Você olha para a parede, mas ela também olha para você. Junto, um pendrive. Ele o conectou ao computador contra todo bom senso. Havia um único vídeo, mais recente. Era ele mesmo parado diante do espelho do banheiro, escovando os dentes naquela manhã. A filmagem viera de dentro do espelho, como se algo estivesse atrás dele, observando. Rafael jogou o computador no chão. Chorou. Desabou. A polícia voltou. Nada. Nenhum sinal de invasão. Nenhuma câmera escondida. Nenhum indício de que algo tivesse sido plantado. As gravações que ele mostrava sumiam misteriosamente dos dispositivos. Desapareciam após ele tentar transferi-las. Amigos se afastaram. A empresa pediu afastamento por questões psicológicas. Começou a viver recluso, obcecado. Cobriu espelhos, parafusou móveis, quebrou paredes, instalou alarmes em série. Passava horas olhando para a mesma parede do quarto, convencido de que por trás dela havia alguém. Sempre houve. E um dia, cansado, ele começou a cavar, lentamente,
Com um martelo, depois uma talhadeira. Abriu um buraco. Dias depois, outro. Arrombou o piso. Desmontou o teto. Transformou o apartamento em ruína. Até que os vizinhos chamaram as autoridades. Quando entraram, encontraram Rafael cercado por sacos de cimento, ferramentas, poeira e centenas de anotações maníacas, escritas à mão, diagramas de parede, nomes aleatórios, códigos semelhantes aos das fitas que encontrara. E no centro do quarto, uma nova gravação rodando em loop, numa TV velha. Ele mesmo, olhando para a câmera, dando um leve sorriso. Mas Rafael não se lembrava de ter gravado aquilo. E no canto inferior do vídeo, um novo código, R99, quebra. Rafael foi internado contra a vontade. Diagnóstico preliminar, transtorno paranoide com traços dissociativos. Segundo os médicos, ele havia construído uma narrativa obsessiva com base em vídeos que, provavelmente, ele mesmo gravara. Nenhuma fita, pendrive ou documento encontrado. Nenhuma das evidências físicas mencionadas por ele estava no apartamento no momento da apreensão. O apartamento, aliás, foi interditado e, meses depois, leiloado. O laudo oficial dizia que Rafael sofrera um surto psicótico induzido por estresse crônico, potencializado por privação de sono e paranoia crescente. Mas Rafael sabia que não era isso. Ele lembrava com nitidez das fitas, do som por trás da parede, da mulher na pousada, do vídeo gravado do espelho. O problema é que ele também não podia provar nada. Nos primeiros meses na clínica, recusou-se a falar. Depois começou a escrever. Diários, relatos, esboços de mapa da região onde a pousada supostamente ficava. E um detalhe começou a se repetir nas anotações. Não era só vigilância, era seleção. Seleção? De quê? Um psiquiatra, o Dr. Jonas Vilela, começou a tomar interesse específico no caso. Não pelo surto, mas pela consistência. As datas, a ordem dos eventos, o padrão numérico das fitas. Aquilo não era delírio típico, era metódico. Dr. Vilela começou a investigar por conta própria. E um dia, numa das sessões, ele mencionou uma descoberta. Rafael ouve outras pessoas. Rafael, até então catatônico, ergueu os olhos. Como? Não posso te dar nomes. Mas nos últimos 15 anos, encontrei pelo menos 6 pacientes com histórias semelhantes à sua, sempre em contextos distintos, cidades diferentes, estados diferentes, mas os relatos têm pontos idênticos: um quarto alugado, uma parede falsa, uma cadeira, uma câmera. Rafael começou a tremer e... essas pessoas? 4 se suicidaram. Um desapareceu após alta. A única viva, além de você, se recusa a falar. Há anos. O médico fez uma pausa, depois empurrou uma foto pela mesa. Era um quadro de vigilância. Imagem granulada, preto e branco. Alguém andando por um corredor. Mas Rafael reconheceu o formato da porta. O número entalhado. Era o quarto 7. Onde conseguiu isso? Perguntou num sussurro. Um antigo relatório da polícia de Paranaguá, 2012. A pousada foi real. Foi interditada depois de denúncias de desaparecimentos. Mas os documentos sumiram com o tempo, e a construção foi demolida por razões sanitárias. Rafael se curvou, ofegante. Aquilo não era invenção. Não podia ser. Dr. Vilela então entregou um envelope. Dentro, uma única folha, impressa em fonte monoespaçada, o mesmo tipo usado nas cartas que Rafael recebera. Obrigado por colaborar com a fase I. Em breve, a fase 2 será iniciada. Observação contínua. Traz, onde você conseguiu isso? Rafael perguntou com a voz falha. Chegou pelo correio, sem remetente, no meu consultório, 2 dias depois que falei com você pela primeira vez. Dr. Vilela nunca mais voltou à clínica. Pediu afastamento. Desapareceu. A esposa registrou o boletim de ocorrência uma semana depois. Rafael recebeu alta 3 meses após isso. Considerado estável, mas monitorado. Tentou retomar a vida. Conseguiu um emprego remoto. Alugou um apartamento novo, simples, sem paredes falsas, sem câmeras. Mas o medo não foi embora, só adormeceu, até que, uma madrugada, enquanto mexia num notebook velho que comprara num bazar, viu algo estranho, um ícone no desktop, sem nome, apenas um símbolo, uma pequena câmera desenhada com traços toscos. Ele clicou. O arquivo abriu uma janela, uma interface simples, lista de vídeos.
nomeados em código R01 até R96, todos com thumbnails, todos mostrando ele. Ele em casa, ele dormindo, ele comendo, ele chorando, ele quebrando paredes, ele internado. Gravações que ele nunca autorizou, nunca soube que existiam. O último vídeo da lista, no entanto, não tinha thumbnail, apenas R100, encerramento. Ele clicou, a tela ficou preta. Por um tempo, nada, até surgir uma frase branca no centro da tela. Obrigado por participar, Rafael. Você nos ajudou a entender os limites. Você chegou até o final, mas agora é a sua vez de observar. A câmera ligou sozinha, mostrou o rosto dele, confuso, parado diante da tela. Depois a janela se minimizou e um programa começou a rodar automaticamente. Parecia um painel de controle, um sistema de vigilância, câmeras ao vivo, 23 câmeras, cada uma focada num ambiente diferente, quartos de pessoas, cozinhas, banheiros, escritórios, crianças, idosos, mulheres, homens. E no canto da tela, uma nova etiqueta, Fase Teams, Operador Rafael. O nome dela era Luciana Duarte, 37 anos, jornalista investigativa, especializada em desaparecimentos de pessoas em pequenas cidades. Ela ficou sabendo da história de Rafael por acaso, ao cruzar o nome dele num fórum obscuro chamado Espectadores Sem Nome, onde usuários trocavam teorias sobre experiências de vigilância extrema. A maioria parecia composta por paranoicos delirantes, mas Rafael Soares era diferente. Tinha datas, nomes, locais. Luciana começou a investigar. Ela descobriu que o laudo psiquiátrico de Rafael havia sido contestado por 2 profissionais diferentes, que o consideravam demasiadamente coerente para um surto psicótico. Descobriu que o Dr. Vilela havia sumido e que outras 3 pessoas ligadas a ele haviam pedido exoneração ou sumido das redes sociais. Então ela cruzou o padrão com uma história que ela mesma vivera há anos e que sempre guardou como um trauma isolado. 2009. Uma viagem ao interior de Goiás para cobrir um caso de prostituição infantil. O carro quebrou na estrada e ela passou uma noite numa pousada rural que não constava no mapa. Um homem na recepção, sem internet, quarto simples e uma parede com sons ocos. Ela lembrava de ter ouvido sussurros, um barulho metálico, passos acima do teto, embora o quarto fosse no último andar. No dia seguinte, a pousada não estava mais lá. Era uma casa em ruínas, com mato alto. Na época, achou que tinha sonhado. Nunca falou sobre isso. Mas agora era o mesmo padrão que Rafael descrevia. Luciana conseguiu o número antigo de Rafael, um pré-pago desativado, mas através de contatos descobriu que ele agora usava o codinome Operador R em redes alternativas de vigilância, fóruns onde vídeos de câmeras eram postados anonimamente. Ela entrou num desses fóruns, usando um IP mascarado, e lá encontrou algo perturbador, uma sala chamada Ciclo RU200, teste de retorno, e dentro, vídeos dela mesma, dormindo. No trabalho, no metrô, Luciana sentiu o corpo gelar. Ela reconhecia cada gravação, mas nunca havia câmeras nos locais em que estavam filmando. Algumas imagens eram de anos atrás, outras de poucos dias. Num dos vídeos, ela estava na redação, digitando um e-mail. A câmera estava atrás da tela do computador. Filmava o rosto dela com perfeição, mas ela nunca teve webcam. Foi aí que ela notou um detalhe. Nos cantos de cada vídeo, havia um pequeno número de série. Exemplo, L001, L002, L003, como se ela fosse parte de outro ciclo, outro experimento, paralelo ao de Rafael. Talvez centenas de pessoas estivessem sendo observadas, catalogadas. Ela tentou contato com outros nomes mencionados nos fóruns. A maioria das contas foi deletada. Algumas pareciam bots, mas uma respondeu. A Arch108 mandou uma única mensagem. Luciana Duarte, jogo perigoso, está sendo observada agora. Se quiser entender, encontre o Rafael, mas prepare-se para a troca de papéis. 2 dias depois, Luciana foi atacada. Um homem a empurrou na entrada do prédio onde morava. Ela caiu, bateu a cabeça. Quando acordou, seu notebook havia sumido. Nenhum outro objeto foi levado.
No hospital, enquanto se recuperava, um envelope foi deixado no quarto, sem identificação. Dentro, uma única imagem impressa. Rafael, sentado numa cadeira, diante de diversas telas. No fundo da sala, espelhos. E através do reflexo de um deles, Luciana estava visível, de costas. No exato momento em que viu o vídeo pela primeira vez, Luciana entendeu ali o que o AR-108 queria dizer. Ela não era apenas observada, ela era parte do estudo, e Rafael tinha se tornado um dos operadores. Ela teve medo, mas mais que isso, sentiu raiva. Começou a investigar os endereços IP ligados aos fóruns, todos mascarados. Usavam sistemas de camadas, onion routing, VPNs múltiplas, saltos automatizados. Mas havia um ponto em comum, um data center privado em Montevidéu, no Uruguai. Ela viajou até lá. No local, um prédio de fachada genérica, sem letreiro, sem janelas, portas trancadas, mas em frente ao edifício, um carro estacionado, motorista dormindo, camiseta com logotipo quase apagado, Projeto Olho Morto, Núcleo R. Luciana fotografou tudo, registrou a placa, mandou por e-mail criptografado para si mesma e para 3 jornalistas de confiança, apenas uma medida de segurança. Antes de sair da cidade, recebeu uma ligação. Número desconhecido, voz masculina. Você foi longe demais, Luciana, mas é tarde para voltar agora. Rafael quer vê-la. E a ligação caiu. Luciana chegou ao endereço enviado por mensagem anônima. Um galpão abandonado na periferia de Sorocaba, com as janelas lacradas por madeira velha. Silêncio completo. Ela respirou fundo, a mão trêmula segurando o spray de pimenta no bolso. Sabia que era uma armadilha, mas precisava entender. Entrou. No interior, só penumbra. Um cheiro de poeira e mofo. As paredes tinham marcas recentes de pintura. Era como se alguém tivesse limpado um lugar sujo demais, mas só por cima, de forma apressada. Lá no fundo, uma sala iluminada, uma única lâmpada pendurada do teto. Debaixo dela, uma mesa. E sentado, com o rosto meio na sombra, Rafael Soares. Luciana congelou. É você? Ela perguntou. Rafael não respondeu de imediato. Estava mais magro. Os olhos fundos, barba por fazer, como alguém que não dormia bem há meses. Ele acenou com a cabeça. Depois apontou para a cadeira oposta. Luciana sentou, mantendo distância. Por que me chamou aqui? Porque já não tem mais volta, ele disse. Você passou do ponto de retorno. Agora eles querem te observar mais de perto. Eles quem? Rafael olhou nos olhos dela, sem piscar. Eu não sei. Eu nunca soube. Só recebo instruções, trechos de código, listas de pessoas para monitorar. E o pior é que agora sou eu quem envia os vídeos. Luciana se inclinou. Por que aceitou isso? Rafael hesitou. Depois respondeu com voz baixa, quase um sussurro. Porque era isso ou desaparecer. Ele abriu uma pasta que estava ao lado da mesa, tirou várias fotos impressas, rostos de pessoas comuns, nomes, datas, vídeos com timestamps. Um, em especial, fez Luciana prender a respiração. Era a irmã dela, Juliana, tomando café em casa, no sofá com o namorado, conversando no celular. Isso é chantagem? Ela perguntou, a voz trêmula. Rafael negou com a cabeça. Isso é controle. Se você está dentro, eles garantem que você siga as regras. Se tenta sair, algo acontece com alguém próximo. Ele tirou então um pendrive do bolso. Aqui tem parte da arquitetura do sistema, nomes de codinomes, localizações parciais. Mas você tem que prometer que, se for publicar algo, não diga que fui eu. Luciana pegou o dispositivo e o guardou. Você tem ideia de quem está por trás? Não são empresas, não é governo. Pelo menos não diretamente. Parece mais uma rede experimental, um teste global. E estamos em alguma fase que eles chamam de observação invertida. O que significa isso? Rafael olhou para ela com um cansaço profundo nos olhos. Significa que, em algum momento, eles deixam a gente acreditar que estamos observando, mas na verdade continuam nos testando, você e eu. Achar que temos escolha é parte do teste. Silêncio. Luciana se recostou. Sentia o peso do pendrive no bolso. Sentia que aquilo não era só uma história. Era uma armadilha sofisticada de psicologia e vigilância. E por que me envolveram? Ela perguntou. O que eu tenho de especial? Nada, ele disse. E é exatamente por isso.
porque eles querem ver como alguém comum reage ao saber que está sendo vigiado. Como resiste, quando quebra, quando aceita. Ela ficou em silêncio. Antes de sair, Rafael disse a última coisa. Se você abrir os arquivos, cuidado com o espelho. Sempre que assistir a um vídeo, veja o que aparece no reflexo. Nem tudo está na imagem direta. Luciana voltou para casa. Ligou seu computador seguro e isolado da rede. Conectou o pendrive, arquivos em formato binário, vídeos encriptados, um aplicativo próprio para visualização, interface simples, pasta nomeada como L-Ciclo 058. Ela clicou. Primeiro vídeo. Ela, ainda criança, numa loja de brinquedos. Filmagem granulada, antiga, ângulo alto. Parecia uma câmera embutida no teto. Segundo vídeo. Ela, com 19 anos, numa viagem escolar. Terceiro vídeo. A primeira vez que ela visitou uma delegacia como estagiária de jornal. Cada momento da vida dela, registrado, catalogado, até que chegou ao último vídeo. Título: Encerramento, Luciana Duarte. Ela hesitou, clicou, tela preta. Depois, letras brancas. Você foi uma excelente candidata. Sua curiosidade te trouxe longe. Agora queremos que escolha observar ou desaparecer. Na sequência, apareceu uma janela com duas opções. Simples, fria. Assumir controle. Encerrar programação. Luciana respirou fundo. Levou a mão ao mouse. Mas antes de clicar, viu algo no reflexo da tela. Atrás dela, alguém parado na porta do quarto. Ela se virou bruscamente. Não havia ninguém, mas a tela piscou. O vídeo recomeçou automaticamente. E agora mostrava a cadeira onde ela estava sentada, ao vivo. De algum ângulo escondido, ela viu a si mesma, paralisada. E no canto inferior do vídeo, uma etiqueta. Operadora Luciana, fase de transição iniciada. Luciana passou dias sem sair de casa. Tinha certeza de que a partir do momento em que clicasse em qualquer uma das opções do vídeo, algo definitivo aconteceria. Ela isolou o pendrive num cofre térmico, desativou o celular, câmeras, sensores, tudo. Mas ainda assim, sentia que estava sendo observada. Começou a encontrar objetos mínimos fora do lugar. O armário da cozinha com a porta entreaberta, embora lembrasse de ter fechado. Uma xícara no escorredor que não usava há semanas. Um post-it no chão com sua própria caligrafia, mas escrito com algo que ela jamais escreveria. Se aceitar, não volta. Rafael desapareceu. Todas as contas associadas a ele nos fóruns foram deletadas. As mensagens apagadas. Nenhuma câmera pública captava seu rosto. Era como se tivesse se dissolvido no sistema que um dia tentou denunciar. Luciana decidiu que não podia continuar se escondendo. Entrou em contato com os 3 jornalistas para quem havia enviado os arquivos. Um deles respondeu: "Sumiram, o link expirou, apaguei por segurança." Outro estava internado após um surto paranoico. O terceiro, morto em um acidente de moto. Ela entendeu. Era o fim da linha. Ou cedia ou desaparecia. Sentou diante do notebook. O vídeo ainda estava ali. A escolha ainda piscando na tela. Assumir controle. Encerrar programação. Ela pensou em tudo o que vivera. Pensou na irmã. Nas memórias que não lembrava terem sido filmadas. Pensou nos reflexos. Nos olhos por trás das paredes. E então clicou. A tela apagou. Depois acendeu em branco. Uma interface limpa apareceu. Mostrava dezenas de câmeras organizadas em miniaturas. Algumas em tempo real. Outras, arquivos arquivados. No canto superior, usuário. L. Duarte, nível de acesso. Primário. Operacional de teste. Luciana entendeu o que Rafael quis dizer. Ela havia sido promovida. Agora podia monitorar, escolher alvos, adicionar comentários, até excluir registros. Uma aba especial chamava a atenção. Indicar substituto. Ela clicou. Apareceu uma lista de contatos próximos, fotos, informações. Sua irmã estava no topo. Luciana desligou o computador. Olhou para a janela fechada. Sentiu no peito uma tensão esmagadora. A escolha não era apenas entre observar ou desaparecer. Era entre se tornar parte do sistema ou colocá-lo em colapso, sabendo que o preço seria sua própria vida. Ela não dormiu naquela noite. E na manhã seguinte, a conta de Luciana Duarte desapareceu do sistema. Mas não sem antes enviar para centenas de caixas postais públicas
uma cópia criptografada dos dados do pendrive, com instruções para ativação, e um código, Reflexo 0001, 2 meses depois. O nome de Luciana Duarte não aparece mais em nenhum sistema. Sua conta foi removida, seu CPF inativo. Nenhum registro recente em redes, bancos, aeroportos ou delegacias. Ela simplesmente sumiu. Mas a verdade é outra. Luciana fugiu. Usou o tempo que teve como operadora para entender o funcionamento da rede. Descobriu as rotas de dados, os servidores espelhos, os métodos de recrutamento. Viu com os próprios olhos como pessoas comuns eram colocadas sob vigilância e condicionadas psicologicamente até aceitarem o papel de observadoras. Era um ciclo. Quem era vigiado virava vigia. Quem resistia, desaparecia. Quando ela entendeu isso, fez o que poucos conseguiram. Quebrou a corrente. Antes de sair, Luciana copiou o núcleo do sistema, criptografou com 3 camadas de proteção e enviou tudo para um grupo anônimo de cyberativistas que já investigavam a existência de uma rede paralela de controle civil. E então, ela partiu, sozinha, sem rastros, sem curiosidade, sem câmeras, sem contas. Livre, mas sabendo que sua liberdade custaria o colapso de algo muito maior. E o sistema caiu. Dias depois, os servidores começaram a cair um a um. As salas de observação foram desativadas. Os operadores perderam acesso. E os nomes das vítimas começaram a vazar. A rede foi exposta. Noticiários do mundo todo estamparam manchetes sobre a maior operação civil de vigilância da história. Sem governos, sem ideologia, só controle. Pelo controle. Luciana foi considerada desaparecida oficialmente. Mas entre os círculos de resistência, ela é conhecida por um codinome, Reflexo 0001, a primeira a ver quem realmente estava por trás do espelho. Se você assistiu até aqui, comenta. Quem observa também é observado. E se inscreve no canal Contando Histórias, porque na próxima história, a verdade pode estar atrás da sua parede.